Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Que a paz de Jesus esteja em cada coração aqui presente, encarnado e desencarnado, favorecendo-nos o entendimento da reflexão de hoje. Abandonando o estilo professoral, com o apoio de imagens e textos projetados na tela, depois de muito ler, estudar e refletir sobre a grandeza da responsabilidade nesta reflexão, acolhi a orientação da mentora em preparar um texto sobre o assunto, o qual será lido e explicado para não ser traído pela emoção do sentimento, nem ser atrapalhado pelo esquecimento de algo que a idade pode justificar. Nosso tema de hoje. Foi-nos solicitado refletir sobre uma fala de Jesus, registrada no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, quando o mestre asseverou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." E para refletir sobre esta fala de Jesus, nós temos que, de imediato, fazer um esclarecimento, chamar atenção para algo que é importante. A leitura e a interpretação de um texto evangélico exige que se conheça o contexto em que as coisas foram ditas. Pois bem alertava-nos o apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, quando Paulo disse: "A letra mata, o espírito vivifica." Ou seja, nós temos que ir para além do texto e penetrar o contexto em que o texto explica ou foi escrito para compreendermos o seu real significado. O Evangelho de João começou a ser escrito quando ele contava com 98 anos. Todos os demais evangelistas já haviam desencarnado. Todos foram executados, à exceção de João, que foi o único a morrer naturalmente na ilha de Patmos. Sendo João a mais longeva testemunha de Jesus, na qualidade de discípulo amado, ele sempre esteve perto do Mestre, dele recebendo o carinho da atenção e as lições inesquecíveis. Precisamos considerar que João era inteligente e atento. Ficamos inclusive a pensar: que espírito habitava aquele corpo? De onde vinha tanta sabedoria, tanta paciência, tanta dedicação? Não nos esqueçamos que uma das últimas palavras de Jesus na cruz se dirigem a João, quando ele diz: "Eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho", dando a João a responsabilidade de cuidar de Maria. João foi o único dos evangelistas a preocupar-se em trazer narrativas que nos fizesse conhecer e compreender o lado espiritual de Jesus. Essa é a grande riqueza
do Evangelho de João. Quando nos arriscamos a fazer interpretações de frases soltas, descoladas do contexto, nós corremos o grande risco da parcialidade. A partir daquela recomendação paulina, a letra mata, o espírito vivifica, nós optamos por conhecer o contexto em que Jesus pronunciou a célebre frase: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." E nas pesquisas feitas para a composição deste texto, nós observamos que alguns estudiosos, tradutores das escrituras, exegetas, afirmam que o texto correto seria: "Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim." Então aparece a colocação de uma preposição, no texto. Com ou sem a preposição da verdade, da vida, busquemos compreender o sentido da fala de Jesus, regressando ao tempo em que o Mestre preparava-se e preparava os seus discípulos para o seu regresso à pátria espiritual pela infamante morte de cruz. Todos nós conhecemos o famoso Sermão da Despedida. Mas o capítulo 14 do Evangelho de João, que eu considero uma espécie de anunciação do encerramento da missão de Jesus, do Cristo na Terra, anunciação que é seguida de uma consolação. A pedagogia de Jesus era simplesmente fantástica, porque da mesma forma que ele começa a dizer que está próximo à sua partida, ele oferece uma consolação quando ele diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco." Está lá no versículo 16 desse capítulo 14. Ora, o que é que a gente depreende com isso? O descortino do Mestre, a sensibilidade de Jesus ante a fragilidade espiritual dos seus discípulos, como de resto a cristandade que se inaugurava naquele momento, mas que ainda era refém da ignorância e da manipulação das verdades religiosas. Recordemos que o capítulo 14, lá no seu versículo 1, ele inicia dizendo: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim." A expressão "não se turbe o vosso coração", Jesus estava anunciando que morreria na cruz e que deixaria os discípulos. E a pergunta é: eles estavam apreensivos ou não? O coração e a mente daqueles discípulos estavam descompassados ante uma cruel revelação como essa? Hoje nós devemos pensar: qual a nossa posição diante dos problemas da vida? Qual a nossa posição diante das más notícias, dos anúncios apocalípticos que vemos nos meios de comunicação? Imagine que você acaba de saber que está com uma doença grave.
ou que o seu marido ou a sua esposa está doente, seu marido foi despedido, você descobriu que seu filho está usando drogas psicoativas, qual a sua reação? A sua reação humana, a sua reação espiritual. Os discípulos passaram algo semelhante naquele momento. Mas Jesus, com a sua pedagogia de amor, logo em seguida disse: credes em Deus, crede também em mim. Fez uma chamada de atenção vigorosa. Observamos que ao dizer credes em Deus, ele está usando o verbo crer conjugado no presente do indicativo. A gente aprendeu lá no português que o presente do indicativo é um tempo verbal utilizado para falar de uma ação que ocorre no momento da fala. Então Jesus estava dando uma afirmação para eles. Credes em Deus. Mas ele disse ainda: crede também em mim. Esse é um tempo verbal imperativo afirmativo, no qual o verbo expressa uma ordem, uma proibição, um convite, um conselho, um pedido, uma súplica. Aqui, com esse modo verbal, quem fala tem o objetivo de levar o interlocutor a realizar a ação sugerida ou ordenada por ele. Jesus está fazendo exatamente isso, está pedindo, está orientando. Crede também em mim. Olha, vocês não creem em Deus? Creem também em mim. Interessante é que nesse modo verbal não existe a conjugação do verbo na primeira pessoa do singular. Crer neste contexto que estamos a examinar vai muito além do significado de acreditar. Jesus estava indo para além deste significado comum, do senso comum, crer como acreditar. Mas ele queria que os discípulos percebessem, que nós percebêssemos também, crer no sentido de vivenciar aquilo em que se acredita. Não basta dizer eu creio. Eu preciso praticar aquilo em que eu creio. E no versículo 2, Jesus prossegue dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Nós podemos considerar que a casa de meu pai é o próprio universo com seus infinitos mundos. Mas o confrade Haroldo Dutra Dias, que fez a tradução do Novo Testamento direto do grego, contrapõe-se a essa ideia, dizendo que uma casa não pode ter várias moradas. A casa já é a morada. E sim muitos aposentos, que devem representar os diferentes estágios de consciência na erraticidade. Vamos recordar Kardec, quando diz que, independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Esses diferentes estágios de consciência na erraticidade. E Jesus, nessa fala, chama atenção para a seriedade e correção que ele estava tendo para com os discípulos, quando ele diz: se assim não fosse, eu vô-lo teria dito. Isso é de uma grandeza ética, espiritual extraordinária. Ele está conversando, está orientando os discípulos: olha, se porventura isso não fosse verdade, eu não diria, mas como é verdade,
Estou lhes dizendo. Ele manifesta a bondade e a misericórdia dele com um anúncio singular, quando ele diz: vou preparar-vos lugar. Eu queria chamar a sua atenção para algo extremamente interessante nesta fala. Vou preparar-vos lugar. Jesus não diz o lugar ou um lugar. Lugar. Este lugar que Jesus vai preparar, na realidade, ele é construído por nós mesmos na nossa caminhada terrena. Nós nos fazemos merecedores deste lugar em função da caminhada terrena, da nossa conduta, do nosso proceder enquanto encarnados. E prosseguindo nesse capítulo 14, no versículo 3, Jesus diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Eu creio que, talvez por erro de interpretação, algumas confissões religiosas digam: Jesus está voltando. A gente vê isso em adesivos presos em carros. Jesus não está voltando porque Jesus nunca foi, ele sempre esteve e está conosco. Mas quando ele diz que vai voltar e receberá para ele mesmo, para que nós estejamos com ele onde ele estiver, ele estava nos mostrando o caminho para acessarmos o nosso Cristo, interno. Porque todo o ensino de Jesus passa pelo caminho. O objetivo do caminho é o reino de Deus, o reino dos céus, ou o Cristo interno, o Cristo de cada um de nós, que cada um de nós carrega. Jesus não veio para salvar ninguém, ele veio para mostrar o caminho. E o caminho é algo que liga dois pontos, o ponto de partida e o ponto de chegada. O nosso caminho para Deus começa na terra e termina no céu. Mas é um caminho que vai e vem. É uma via de mão dupla. Por isso, no versículo 4 desse capítulo 14, Jesus diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Eu vim do Pai, eu vou voltar para o Pai. Todos sabiam disso, Jesus já havia dito. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Havia uma comunhão entre Jesus e Deus. E é isso que ele está querendo de nós. Todos nós temos a potencialidade crística dentro de nós mesmos. E um dia nós seremos tão elevados quanto Jesus. Não se assuste com o que eu estou lhe dizendo. Claro que isso é algo que vai se realizar daqui a muitos milênios, mas nós chegaremos lá. Porque o importante é estar no caminho. Cada reencarnação torna-se um ponto de partida para este objetivo que nós devemos alcançar, que é o da felicidade plena e total, que é o da pureza espiritual. Mas uma coisa que se ouve muito no meio espírita, e também fora do meio espírita, é que cada um tem o seu tempo. É verdade.
Cada um tem seu tempo, porque cada um está num degrau evolutivo que lhe é próprio. Agora, observemos que são todos muito semelhantes, muito próximos, mas nenhum igual. E não esqueçamos que os semelhantes se atraem. E essa é a razão de estarmos todos neste planeta. Em meio a bilhões de planetas espalhados no universo afora, não estamos reunidos aqui na Terra por acaso. Você não está na família que está por acaso, você não está no emprego que está por acaso, você não mora na cidade que mora por acaso. Somos todos muito parecidos. Todos estamos aqui para aprender. O destino de todos nós é a felicidade. Claro, alguns caminham mais depressa, outros mais devagar na conquista dessa felicidade. Ao longo dos séculos, dos milênios, através das múltiplas reencarnações que já tivemos, nós damos muitas voltas, andamos como que em círculos, porque teimamos em não aceitar o caminho reto das leis de Deus. Mas chega o momento que a gente decide entrar no caminho. E essa é uma decisão definitiva, é um caminho sem volta. E quem entra nesse caminho nunca mais quer voltar ao caminho anterior. Por quê? Porque esse caminho é algo diferente de tudo o que se já experimentou ou imaginou. E é o caminho que Jesus nos ensinou. É o caminho que o cego de Jericó quis trilhar, porque ele estava sentado à beira do caminho. E depois de Jesus falar isto, Tomé arguiu Jesus, dizendo: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Está lá no versículo 5. Ora, talvez essa pergunta de Tomé fosse a pergunta de todos os discípulos que estavam ali naquele momento, como de resto de todos nós. Apesar de todo o conhecimento que nós possamos ter acerca do Evangelho de Jesus. Uma pergunta que começou a ser respondida com as incontáveis lições dos Espíritos a partir do século XIX, com a chegada da doutrina dos Espíritos. Os discípulos haviam esquecido algo que tinha acontecido nesse mesmo contexto, quando Simão Pedro pergunta para Jesus: Senhor, para onde vais? Antes de Tomé dizer isso, Pedro já tinha feito essa pergunta. Lembre-se, aquele encontro era o encontro da despedida, era a anunciação da morte de Jesus. E quando Simão Pedro pergunta para onde vai, Jesus responde: para onde vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Isso está no capítulo anterior, está no capítulo 13 do Evangelho de Jesus, de João, no versículo 36. Há uma anterioridade nesta questão de para onde Jesus ia. E Jesus muito amorosamente diz: olha, para onde eu vou você não pode me seguir agora. Entende? Diz: você vai ter que se preparar, você vai ter que se depurar, você vai ter que crescer espiritualmente. Porque o dia virá em que você estará comigo. E aí, finalmente, nós chegamos no versículo 6 desse capítulo 14. Porque Jesus, complementando a resposta de Tomé, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu queria chamar a sua atenção que Jesus inicia esse versículo 6 dizendo: Eu sou. E isso nos leva à questão 625 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec perguntou qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta dos Espíritos foi simples e objetiva: vede Jesus. Então essa resposta nos faz perceber a força da expressão eu sou, que inicia o versículo 6. E permite inferir que Jesus é o condutor das almas, que ele assumiu essa responsabilidade, mas com uma ressalva: somente para aqueles que assim o desejarem. Porque Jesus respeita as nossas escolhas, as nossas decisões. Ele quer nos conduzir, mas aqueles que não quiserem ser conduzidos, ele respeita. Então a gente percebe que, baseada na sua elevada estrutura moral, o mestre, em sua breve passagem terrena, decretou a grandeza da sua missão com uma breve interlocução: eu sou. E que está repetida por 7 vezes em diferentes situações, como descreve o próprio evangelista João. Vejamos as vezes em que Jesus disse eu sou o pão da vida, capítulo 6, versículo 35. Eu sou a luz do mundo, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a porta, capítulo 10, versículo 7. Eu sou o bom pastor, capítulo 10, versículo 11. Eu sou a ressurreição e a vida, capítulo 11, versículo 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, capítulo 14, versículo 6. Eu sou a verdadeira videira, capítulo 15, versículo 1. Quantas vezes? 7 vezes. Jesus disse eu sou. Número considerado cabalístico. Número 7. Façamos então um esforço para desvelar os significados do eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, que está lá no versículo 6 desse capítulo 14 do Evangelho de João. Quando Jesus diz eu sou o caminho serve para levar a gente para algum lugar. Jesus, enquanto caminho, é o norte, é a orientação, é a estrada que nós devemos seguir. Agora, sendo Jesus verdadeiramente o caminho, muitos serão os nossos desafios e obstáculos para seguir esse caminho. O primeiro desafio é o da renúncia. Em Mateus, capítulo 16, versículo 24, Jesus já tinha dito: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É o desafio da renúncia. A materialidade terrena, as facilidades que nos entorpecem os sentidos, nos desvia do verdadeiro rumo da vida. O segundo desafio é o do compromisso. E aí vale a pena a gente recordar Emmanuel,
na lição 48 da obra Mãos Unidas, pela psicografia de Chico Xavier, em que ele faz um alerta. Ele diz: urge não esquecer que as nossas dificuldades podem ser modificadas, mas não extintas, porque elas fazem parte do nosso processo educativo. E nós temos que ter o sagrado compromisso de enfrentar as nossas dificuldades pautados no Evangelho de Jesus, tendo Jesus como caminho. O terceiro desafio para o entendimento do significado do eu sou o caminho é o de desenvolver resistência espiritual para algumas circunstâncias que nos visitam a existência. Desenvolver resistência espiritual para incompreensões alheias. Passamos por isso ou não? Especialmente aquelas incompreensões de natureza familiar, que nos visitam todos os dias e a todo instante. Frustra-nos muitas vezes não ter a nossa boa intenção reconhecida. Nós ainda lutamos pelo reconhecimento. Por outro lado, irrita-nos muitas vezes repetir a mesma orientação dezenas de vezes, sem que o atendimento se faça presente. Nós nos cansamos, nos aborrecemos. E essas incompreensões, elas não ficam somente no campo familiar. Elas alcançam o campo do trabalho, da vida social, da casa espírita. Agora, é fato que toda incompreensão nos obriga à amorização do problema. E o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos colocar a dificuldade, o problema, o desafio sob a lente do amor. Examinar a questão amorosamente. Nós precisamos desenvolver resistência espiritual para os momentos de necessária solidão. Vão acontecer circunstâncias, situações da vida que nós precisamos estar sozinhos. Precisamos nos retirar das circunstâncias que nos cercam, para recolhermos-nos à reflexão, usando a conexão do Wi-Fi com Deus, com a senha da paz interior. No silêncio da nossa alma, nos reencontraremos com os nossos valores. E claro, secundados, ajudados pelos bons espíritos, nós haveremos de descortinar as melhores soluções para os problemas que nos afligem. Precisamos sair muitas vezes das circunstâncias e neste colóquio com Deus, nos permitirmos a ajuda dos bons espíritos enviados por Deus, por Jesus, para encontrar a melhor solução para o problema. Nós precisamos desenvolver resistência espiritual para amar e auxiliar aqueles que nos fazem oposição, com tolerância e bondade. Ora, o próprio Mestre nos ensinou, conforme está em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Isso é um desafio enorme, imenso.
E você pode dizer para mim, Nelson, mas isso não é fácil. De fato, não é fácil. É muito difícil, mas é necessário. Esforço de superação, esforço de tolerância, esforço de bondade, esforço de amor. E por fim, nós devemos desenvolver resistência espiritual para fazer das contradições que nos alcançam objeto de estudo e renovação. O que queremos dizer com isto? Que nós devemos estar atentos e vigilantes a tudo que nos acontece, às circunstâncias da vida, a tudo que nos rodeia. Utilizando uma linguagem da juventude, devemos estar ligados. Agora, nós devemos estudar estas circunstâncias. Fazer o estudo da doutrina para entender estas circunstâncias. Porque sem o estudo, o raciocínio em nós permanece como uma rigidez espiritual. Nós precisamos alargar os nossos horizontes de conhecimento e fazer a competente aplicação desse conhecimento. Porque é isso que se nos oferece uma oportunidade redentora de renovação do nosso espírito. Nós precisamos estar atento a tudo que vemos, a tudo que ouvimos, a tudo que sentimos, mas paralelamente a isso devemos estudar a doutrina dos Espíritos, conhecer o Evangelho de Jesus, conhecer a vida de Jesus. Amar como Jesus amou, sentir o que Jesus sentia, tal como diz a música do Padre Zezinho. Reflitamos agora na afirmação de Jesus, eu sou a verdade. No senso comum, verdade é o antônimo de mentira ou falsidade. A verdade é a propriedade de estar de acordo com o fato ou com a realidade. Mas que lição Jesus pretendia deixar-nos ao proclamar eu sou a verdade? A verdade é o próprio Jesus, exemplificando o caminho que deveríamos seguir, ou que devemos seguir. Neste Evangelho de João, só que antes, no capítulo 8, versículo 32, Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é um grande clarão, que é fato que nem todos podem encarar de imediato. A verdade é a própria existência de Jesus. É tudo o que ele faz. Emmanuel, na lição 173 da obra Fonte Viva, ele diz algo interessante a esse respeito. O benfeitor de Chico diz, muitos aceitam a verdade, estendem-lhe as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Olha que interessante. Como de praxe, Emmanuel sempre coloca uma conjunção adversativa, nesse caso aqui, usando a conjunção entretanto. A verdade que há de libertar-nos é a atividade no eterno bem. Incessante é a característica das atividades, diz o Emmanuel. Incessante, não pode parar
um minuto sequer. Jesus encarnado foi a maior expressão de amor que já passou na Terra. E suas palavras e suas condutas são expressão da mais pura verdade. Por quê? Porque, em última análise, é a expressão do eterno bem, do bem verdadeiro. Nós precisamos reconhecer que, diante da luz da verdade, nós temos que compreender as obrigações que nos competem. Nós temos deveres aqui na Terra, embora lutemos mais pelos nossos direitos. Nós precisamos renovar o próprio entendimento e converter a nossa existência num campo de responsabilidade para com o melhor para as pessoas. E para isso nós temos que renovar o entendimento sobre o sentido da existência. E nós precisamos submeter-nos fielmente aos deveres cristãos que Jesus nos ensinou e que estão todos relatados no seu Evangelho, especialmente o Evangelho de João, que apresenta de forma clara e inequívoca o lado espiritual de Jesus. Conhecer a verdade é perceber o sentido da vida. Como afirma Emmanuel lá no capítulo 175 da obra Vinha de Luz. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes, transformadores. E começa a observar a experiência sob outros prismas. Elege mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica-se com horizontes mais largos. Olha que fantástico. Começa a ver a vida por uma outra forma, aprende a lutar com mais dignidade, vai ampliando as suas metas, vai alargando o seu horizonte espiritual. E o Emmanuel diz: o reino do próprio coração passa a gravitar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. Essa é a verdade que nós passamos a conhecer. E à medida que se vai desvencilhando das atrações da mentira, e aí ele está colocando o contraponto da verdade, cada discípulo do Senhor penetra mais intensivamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Fantástico. Este Emmanuel é fantástico. Reflitamos agora sobre a última parte da trilogia. Eu sou a vida. Precisamos reconhecer que a vida é luz, é doação, vida é alegria, vida é movimento, vida é algo dinâmico. Por outro lado, em contraponto, a morte é sombra, egoísmo, desalento, inércia. Mas aí vem uma pergunta, por vezes amarga. Que escolha fazemos? Vida ou morte? Não a morte do corpo físico, mas a morte do espírito, pelo descumprimento das leis, pelo afastamento do Evangelho, etc, etc. Nós precisamos aprender a pensar
em termos de eternidade. Nós precisamos acreditar que a vida continua. Para que o internato no corpo físico, o espírito está internado no corpo físico, não nos empane, não nos embace, não dificulte a visão da vida. Vida para além do sentido estreito de existência biológica. E aí eu me lembrei do tremendão Erasmo Carlos, que recentemente nos deixou, quando ele poetizou algo extremamente interessante. Ele disse lá: toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Nós vamos estar permanentemente diante de circunstâncias que nos obrigarão a fazer uma escolha. Como diz o Erasmo, o bem e o mal existem, sim. O bem vem de Deus e o mal é feito pelos homens. Deus não criou o mal. O mal é a nossa rebeldia ante as leis divinas. Agora, nós temos o livre-arbítrio exatamente para escolher. E a recomendação do tremendão é preciso saber viver. E a esse propósito, lá no capítulo 35 da obra Opinião Espírita, o André Luiz faz uma recomendação muito interessante sobre esse saber viver. Ele diz: o Espiritismo ensinar-te-á como viver proveitosamente, em plenitude de alegria e de paz, ante o determinismo da evolução. Viver por viver, todos vivem. O essencial é saber viver. E o Erasmo, na sua música, vem confirmar exatamente isso que o André Luiz disse na obra Opinião Espírita. A vida a que se referia Jesus, eu sou a vida, é um instrumento de realização da evolução espiritual, pautada no Evangelho de Jesus. Como diz o Emmanuel, a vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os, vitoriosa e bela, à união suprema com a divindade. Olha que interessante. A vida para além da existência biológica. A vida que contempla a próxima existência no plano espiritual. O regresso ao plano espiritual, a verdadeira vida. A vida continua. A vida é um presente sublime, que se revela, como diz o Neio Lúcio, sem passado e sem futuro, quando sabemos encher o dia presente com a luz do serviço digno e santificante. Nem passado, nem presente. Hoje, aqui, agora. O tempo é este, não pode ser outro. No capítulo 49 da mesma obra, Opinião Espírita, o André Luiz recomenda ou ensina dizendo: viva cada um de tal maneira que os dias por vindouros bendigam a passagem. Ou seja, que dias por vindouros são esses? O depois de amanhã, o mês que vem, o ano que vem? Claro que não. Mas a próxima etapa da vida, quando nós regressarmos ao plano espiritual, ao qual teremos de prestar conta desta existência, desta reencarnação vivida.
O espírito Pedro Silva, no capítulo 13 da obra Trovas no Mausolém, ele diz uma coisa muito interessante, refletindo sobre essa questão daqueles que ainda não receberam Jesus no coração e na mente. Pedro Silva diz: chega ao berço e a gente dorme. Vem a morte e nos desperta. Olha que interessante. Chega ao berço, nascemos, chegamos na reencarnação, dormimos diante das nossas obrigações crísticas. Aí quando a morte chega, a gente desperta, a gente acorda. Eita, não cumpri a parte que me cabia. Não investi no meu progresso espiritual. Gastei a minha encarnação inteira na materialidade da vida. A lição é simples de ser compreendida e de ser colocada em prática. Pelo menos, nos recomenda Emmanuel no capítulo 32 da obra Caridade. Esse capítulo chama-se Vida. E o Emmanuel diz algo muito importante. Recebamos a aflição e a dificuldade, aliviando as aflições e as dificuldades alheias. Olha que interessante. Peçamos auxílio, auxiliando. Roguemos o socorro do céu, socorrendo aos que nos rodeiam da terra. Porque entre os panos do berço e os panos do túmulo, todos desfrutamos simplesmente um dia curto, no tempo ilimitado, dentro da vida imperecível, baseada na justiça perfeita e no amor sem fim. Sinteticamente, não perca seu tempo. Aproveite bem a sua reencarnação, está nos dizendo Emmanuel. Então, quando nós estivermos em situações de dificuldade, de aflição, ajudemos os outros que passam por dificuldades e aflição e nós conseguiremos resolver as nossas. Que a melhor forma de pedir auxílio é auxiliar. Que a melhor forma de pedir socorro ao céu, a Deus, é socorrendo. Por quê? Porque o tempo de existência é um tempo muito pequeno, por mais que você viva 200 anos. Isso não é nada diante desse tempo absolutamente ilimitado que a vida imperecível nos oferece. Não nos esqueçamos. Nós somos imortais. Conclusivamente, nós podemos pensar no que disse Jesus. Quanto mais saíres de ti mesmo, tanto mais poderás chegar-te a mim. Assim como não desejar coisa alguma exterior produz paz interior, assim o desprendimento interior de si mesmo causa união com Deus. Quero que aprendas a perfeita abnegação de ti mesmo, submetendo-te, sem resistência e sem queixa, à minha vontade. Segue-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem caminho, não se anda. Sem verdade, não se conhece. Sem vida, não se vive. Eu sou o caminho que deves seguir, a verdade que deves crer, a vida que deves esperar. Essa é uma proposta de Jesus absolutamente fantástica para todos nós. Eu sou o caminho seguro, a verdade infalível, a vida interminável. Eu sou o caminho direito, a verdade suprema, a vida verdadeira, a vida ditosa, a vida incriada. Se perseverares no meu caminho, conhecerás a verdade e a verdade te livrará. Está lá no versículo 32 do capítulo 8 de João. E alcançarás a vida eterna. Não poderíamos
encontrar síntese melhor para o fechamento da reflexão sobre esse tema. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agradecendo o carinho da atenção, as boas vibrações dispensadas, eu desejo que tenhamos todos um Natal com Jesus, oferecendo-lhe o coração como manjedoura, a mente como caminho e os braços e pernas, o corpo físico, como vida, na prática intensiva do bem. Um forte abraço.